Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, em 1 Samuel 16, 7. O tema é aparência, a vida de aparência ou uma vida transformada. Que o seu coração se sinta em paz, sossegado, para ouvir e receber a semente da palavra que vai gerar mudança de vida. Diz assim a palavra do Senhor: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Samuel estava escolhendo aquele que seria o segundo rei de Israel, Davi. Então diz: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Que esta palavra abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos preparar a terra, o coração do povo eleito, a terra boa, com a oração da fé. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos curvamos diante da Tua presença, a Tua presença poderosa, soberana, aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que é o esplendor da glória de Deus, aquele que é a imagem exata de Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, a única divindade a ser adorada, porque é o caminho, é a verdade e é a vida. Sim, Pai, estamos neste momento com um desejo muito profundo de ouvir a Tua voz, de entender as profundezas do Teu coração, aquilo que nos será revelado pela graça do Senhor, aqueles mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Senhor, fala-nos, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que esta palavra seja semeada e comece a germinar a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, e a igreja diga comigo: amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família bendita, meus filhinhos em Cristo Jesus. Acabamos de ler uma palavra que vai nos ajudar muito no entendimento do tema de hoje: aparência ou vida transformada. Quando o profeta buscava o segundo rei para Israel, que sucederia a Saul, ele foi à casa de Jessé e pediu que Jessé lhe mostrasse os seus filhos, para ver qual seria o sucessor de Saul. Então chega o primeiro filho, um homem elegante, cabelos longos, como usava Saul, alto, de uma aparência de Adonis. E o profeta olha e diz: este é o rei. Ele é tão parecido até com Saul que este é o rei. E vem a voz do Senhor e disse: olha, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Essa palavra é importante porque nós humanos, a nossa tendência é julgar as aparências das pessoas, aparência física. Mas na realidade Deus não vê a aparência física, Ele vê o coração, Ele vê o interior. Ele não vê a aparência, Ele não vê a altura,
Ele não vê a cor, ele não vê o status social da pessoa. Deus olha o coração. Deus olha e sonda os pensamentos, as intenções e o caráter da pessoa. Bem diferente do que o ser humano faz. Muitas vezes a pessoa diz: eu não fui com aquela cara, e a pessoa é uma pessoa maravilhosa. Então esta manhã eu tenho uma missão de Deus para a sua vida. Eu quero lhe capacitar para uma vida de comprometimento com Cristo, de uma vida de fidelidade bíblica, de uma vida de integridade moral, uma vida de amadurecimento espiritual, de crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, cristianismo é prática, cristianismo é viver a palavra. E eu sei que esta palavra ajudará a você a tirar a sua forma de ver as coisas por aparência, e você começará a entender que vale muito mais o coração, as coisas espirituais, do que as coisas exteriores e as coisas materiais. Cristianismo é prática. Então a Igreja Evangélica Cristo Vive, na pessoa do seu apóstolo e dos senhores bispos de governo, estamos comprometidos a lhe ensinar sempre o que diz a palavra do Senhor, usando sempre a expressão assim diz o Senhor, lembrando que para o nosso ministério a autoridade da Bíblia é absoluta. Cremos na infalibilidade, portanto ela não é falível, ela é segura, é fiel. Acreditamos na superioridade da Bíblia em relação a qualquer literatura deste mundo e na suficiência da Bíblia. Por isso, a Bíblia é chamada de Sagrada Escritura. Bíblia, do original hebraico, significa a palavra das palavras, a palavra por excelência. Então, amados, talvez a pergunta caiba agora: por quê? Por que este ministério tem esse viés de comprometimento com a palavra, de infalibilidade, de superioridade e suficiência? Por quê? Irmãos, nós vivemos uma era chamada de modernidade cristã. E a modernidade fez com que grande parte do povo de Deus e as suas lideranças perdessem a visão bíblica absoluta e exclusiva como a bússola de orientação ao povo de Deus. A maioria das igrejas perdeu esta visão. Muitas pessoas se afastam da soberana visão de Deus, da sua palavra, e estas pessoas que se afastam do ensino da palavra estão levando muitas pessoas ao erro e ao engano. O mundo está eivado de cristãos de ocasião. Tem um problema, eu vou à igreja, é uma ocasião. Resolvi o meu problema ou não resolvi, eu não volto à igreja. Estou com um problema, eu aceito tudo o que a Bíblia diz. Resolvi o meu problema, eu não confio mais na palavra. Então o mundo está eivado de cristãos de ocasião, que não é o fato do nosso ministério. Porque, irmãos, cada culto nesta igreja é um resgate de um pensamento bíblico. O que gera transformação é a semente bíblica que cai na terra fértil do teu coração. Senão, nós seríamos apenas um encontro de religiosos.
Cada culto é o resgate de um pensamento bíblico. Jesus ensinou isso e eu quero muito que você ame a palavra e o ensinamento da Bíblia, porque isto é fundamento para a vida, é fundamento. Olhe como é que disse Jesus em Mateus 22, 29. Errais, como é que o crente erra? Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus que está na Escritura. O maior erro que as pessoas podem ter, é dizer, eu sou um crente, mas não conhecer as Escrituras. Nós já tivemos experiências aqui muito grandes. Houve tempo em que nós éramos visitados por muitas lideranças de outros ministérios, e eu me recordo como era difícil, que eu dizia assim, não tínhamos ainda hotelão, era tudo com a Bíblia na mão, e eu dizia, vamos abrir Efésios. E eu me recordo vários líderes que andaram por aqui, começando aqui, Êxodo não é, Levítico não é, Deuteronômio não é, e não sabiam nem onde estava o livro de Efésios. Eu vi isto aqui. Então, Jesus disse, nós erramos se não conhecermos as Escrituras. As Escrituras são conhecidas por revelação. Não é um conhecimento empírico, como eu conheço matemática, ciência, geografia, não. É um conhecimento por revelação. E se eu não conhecer as Escrituras e o poder que há nessas Escrituras, a Bíblia, o livro por excelência, certamente eu vou fazer o quê? Errar. Eu vou errar. Isso é muito comum. Você vê crentes que não conhecem a Bíblia, a única coisa que conhecem são doutrinas dos homens, filosofias, não segundo Cristo, conforme disse Paulo aos Colossenses, e então as pessoas vivem errando, vivem no erro. Por isso que Jesus disse em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a... Eu quero ouvir a igreja toda, tá bem? A tua palavra é a verdade. Então, eu tenho aqui a verdade. Você tem aí em suas mãos a verdade. A verdade. Ou seja, onde está a verdade não pode haver lugar para o erro. O erro existe quando não se conhece a palavra, as Escrituras, nem o poder da palavra. Então, amados, só assim, conhecendo a palavra e o poder da palavra, se conhece o Deus vivo por revelação. Senão, o povo de Deus vive de invenções especulativas, narrativas, que acabam por distorcer a fé dos eleitos. Tito diz isto, olha só, Tito capítulo 1, versículos 1 a 3. Ele diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Sérgio, segundo a piedade. Piedade do original grego, Eusébia. Eusébia quer dizer graça. Então diz que a fé promove a verdade. Depois ele diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação. E Paulo diz que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Então Deus dá uma missão. Deus me deu uma missão. Sempre fui apaixonado pela Bíblia. Eu me recordo, há muitos anos atrás, quando tínhamos muitas reuniões de pastores, encontros de pastores, eu era o único que levava a Bíblia. Porque a Bíblia é a âncora da minha alma. É a âncora da nossa alma. Segura e firme, diga firme. Segura e firme. Quer dizer que se eu tiver a palavra,
não só aqui como livro, mas ela estiver introspectada no meu coração, eu estou seguro, eu estou firme, eu estou na verdade, eu nunca cairei num erro. Diga glória a Deus. Porque, irmãos, a verdade é que ninguém engana ninguém. Não há como enganar com as coisas espirituais. Você tem essa sensibilidade no teu coração, como eu tenho. Às vezes me mandam vídeos e tal, eu vou ouvir para honrar a pessoa, e eu começo a perceber, em 1 minuto, 2, eu já percebo se a pessoa é realmente conhecedora de Deus ou não. Então, graças a Deus, que nós estamos no ministério, onde a palavra tem que ser conhecida, conforme Pedro disse, antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Isto é um crescimento, é de culto em culto, é de glória em glória, é de força em força. Todos os cultos, conforme ele disse, tem que haver algo que você retém no seu coração. É uma hora de mensagem, mas tem que haver algo que você retém no seu coração, para depois você passar aos seus filhos, a sua descendência, para você aplicar na tua empresa, nos teus empreendimentos, no teu grupo familiar, nos teus amigos, no teu bairro. A Bíblia sempre deixará algo que você retém, mesmo sabendo que você não vai reter 1 hora de ensino, mas há algo que você vai reter. Espero que seja 100% da palavra, não é verdade? 100 por 1 da semente, em nome de Jesus. Então, nós colocamos nossa fé no Deus vivo e em sua palavra vive e fiel. Agora veja como é que Paulo descreve a palavra. No livro de Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é uma palavra profética e que às vezes é viva e às vezes não é. Diz isso? Não. A palavra de Deus é viva. Ela é mais do que viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes e ela tem uma capacidade que mais nenhuma palavra tem de fazer. Ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas. Agora veja o poder da palavra. Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Nenhum pensamento filosófico tem esta capacidade. Nenhuma ciência do mundo tem esta capacidade. Ela é viva. Ela é eficaz. Então eu quero muito que você receba a palavra na tua alma, no teu coração, na tua mente, nos teus pensamentos, porque você não está recebendo uma palavra morta de um filósofo da antiguidade. Você está recebendo a palavra do Deus vivo, que tem uma palavra viva. A palavra de Deus é viva, tem vida. Portanto, o que nos faz ser diferentes de todas as palavras é a Bíblia Sagrada, porque aqui não estão apenas páginas e letras. Aqui está algo que tem um conteúdo vivo. Que quando você aplica na tua vida, pratica a palavra, isso lhe traz vida, lhe traz sentido de vida. Só a Bíblia faz isso. Só a Bíblia faz isso. Agora, você veja, ela é capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Por isso é que Deus disse que Ele não olha o exterior do homem. Porque Deus não trabalha no exterior. O exterior é nosso. Nós gostamos de vestir bem, as senhoras fazer uma maquiagem bonita, arrumar o cabelo, a mão, o pé, estar sempre bonito. Eu estimulo os homens da igreja a virem bem bonitos para a igreja. Não é bonito de beleza de DiCaprio. Estou lhe falando de uma beleza que tem que ser parte da vida do povo de Deus. Então, venha bem vestido para a igreja, venha, sabe, porque você não entraria num tribunal de homens que vão morrer e vão virar pó, de chinelo, de shortão.
Não. Você não fala com um juiz, um presidente da república, com sapato havaiana, chinela havaiana, não faz. Exige, a nobreza exige. Os franceses dizem, la noblesse oblige. A nossa nobreza nos exige uma postura legal, usando a expressão carioca. Então, Hebreus tem uma palavra dizendo, é viva, é eficaz, é fiel, é verdadeira, é sabedoria, é a multiforme sabedoria de Deus, é coluna e baluarte da verdade. Então, irmãos, só o Evangelho pode trazer salvação e nada mais. Por isso, esse desejo que o altar de Deus tem, que você se una à palavra, você se torne um com a palavra, porque ela é a única palavra que tem capacidade de salvar a pessoa. Paulo escreveu isto aos Romanos, no capítulo 1, versículos 1, 16 e 17, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Alguém aqui se envergonha do Evangelho? Uma pessoa só. Alguém? Não! Nós não nos envergonhamos do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, se eu não prego a palavra, não há fé, não há salvação, não há transformação de vida, não há mudança. Pode haver mudança exterior, mas essa Deus não está se importando nada. Lembra-se que os mais antigos aqui, que vieram de outras denominações, havia um tempo em que a mulher tinha que andar com uma saia até os tornozelos, não podia fazer asepsia do seu corpo, não podia. Eu participei de uma igreja em Portugal que não se podia tomar banho com shampoo nem sabonete, por causa do perfume, porque o perfume era do diabo. Então, nós estamos entendendo que o Evangelho tem que ser amado, admirado, porque ele é o, versículo 16, bispo, por favor, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ninguém é salvo se não for pela Bíblia Sagrada, ninguém é salvo se não for pelo Evangelho de Deus. Por isso que a nossa igreja luta tanto com isso, investimos tanto para que a palavra vá, porque a pessoa pode estar no fundo do poço, no tremedal de lama, conforme disse a palavra. Se ela ouve a palavra e recebe a palavra, ela sai dessa condição e passa a viver por cabeça, amado. Então não é com fábulas que se vê uma vida transformada. O poder da salvação está na palavra. Eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. O que é salvação, apóstolo? Salvação vem de uma palavra grega, soteria. Soteria significa salvação, transformação, libertação, cura, remédio, livre do diabo. Quando uma pessoa é salva, significa que ela recebeu a palavra da fé, recebeu o ensino da palavra. Essa palavra entrou no ouvido, foi para o coração, e aqui lá nas profundezas, onde está algo que nem o raio-x, nem tomografia computadorizada, nem nada consegue alcançar, só a palavra. A palavra é poderosa, é a palavra que salva. Você sabe o que é Deus pegar um Miguel Ângelo, ou um João, um Antônio, Maria, algum de nós, e transformar pelo poder da palavra? Então isso não é um livrinho, esse é o livro dos livros, a palavra das palavras. Por isso é que Satanás tem invadido muitas igrejas, arrancando a palavra do altar e colocando o pregador como um coach, como um influencer. Isso não muda a vida. A única coisa que salva é o Evangelho. Paulo disse: eu fui chamado para pregar o Evangelho de Deus. Evangelho de Deus. Evangelho de Deus é a palavra que salva, que transforma.
que faz a sotéria na nossa vida. Por isso, o profeta Jeremias disse em 9, 23 e 24, assim diz o Senhor. Eu gosto dessa expressão, assim diz o Senhor. O profeta está dizendo, isto não vem de elucidação humana, não é meu pensamento, não é uma narrativa. Assim diz o Senhor, diga, assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Agora vamos aprender como é que a glória de Deus é manifestada. Ele diz, a maior glória que existe é em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Isso é a maior glória. Você conhece Deus? Você sabe quem Ele é? Então a maior glória que poderia haver na tua vida e na minha vida é nós conhecermos e sabermos que o Senhor é Deus, que faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque Ele disse, destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. É muito, Deus se agrada quando você o conhece e sabe que Ele é Deus. Você que está enfrentando uma luta, daqui a pouco nós vamos orar pelos enfermos, pelos necessitados, e nós vamos orar baseados em quê? Porque nós conhecemos a Deus e sabemos como Ele age. Não há poder maior do que o nome de Jesus, não há poder maior do que a Bíblia Sagrada, amado. Agora, apóstolo, como é que se vive hoje o cristianismo? Parece que o céu está em silêncio para a maioria dos cristãos. Parece que o mundo não sabe mais o que é igreja. Aí nas mídias sociais, os vídeos, igrejas têm um atabaque gigante do samba, e todo mundo com, como é que chama aquela? Cavaquinho. E as irmãzinhas dançando, e, sabe, uma coisa, o mundo está dizendo, mas isso é que é igreja? Isso muda a vida das pessoas, porque a minha vida mudou, aliás, muda todos os dias. Paulo disse em 2 Timóteo 3,5, parece que as pessoas têm forma da piedade, mas negam-lhe entretanto o poder. Ele diz, foge destas pessoas. A Igreja Cristo Vive não forma pessoas que têm apenas uma forma de piedade, mas estão negando o poder da palavra. Não, nós aqui, a palavra de Deus é o principal poder da igreja. Amados, eu vou lhes dizer uma coisa. Quantas pessoas estão perdidas dentro de igrejas? Igrejas judaizantes, igrejas legalistas. Pessoas que nunca nasceram de novo, nunca houve nada que pudéssemos dizer, esta pessoa nasceu de novo, é outra criatura. João 3,5, o Senhor disse isso. Ele diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, filhos, não é só vir à igreja. É vir à igreja, é receber a palavra, é aplicar a palavra, é praticar a palavra, porque essa palavra é viva, eficaz, ela muda até os intentos do coração. Nunca nasceram de novo. Indivíduo há 20 anos fumava, continua fumando, mentia, continua mentindo, enganava, continua enganando. Dava uma palavra que era sim, mas era não, dava não que era sim. Você conhece gente antiga no Evangelho, entre comilhas, e que não tem um sinal de mudança de vida. Por isso é que Jesus disse, se não nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino de Deus. Você se lembra dessa passagem
eu sinto muito temor quando eu leio esta passagem de Mateus 7, 21 a 23, porque ela é muito esclarecedora. Quem são as pessoas que realmente são de Deus, quem são as pessoas que estão no caminho estreito, na porta estreita e que viverão a eternidade. Olha, quando um grupo foi ter com Jesus, de pessoas religiosas, e Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é só dizer Senhor, Senhor, não, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22, muitos, não são poucos não, hein? Muitos, naquele dia, quando chegarem à presença do Senhor, porque irmãos, todos nós estamos aqui sendo preparados, ensinados, lapidados, o Espírito se move em cada culto na nossa vida, para que um dia, todos nós vamos partir desta terra, porque a nossa pátria não é daqui, é celestial, de lá viemos, aqui cumprimos o plano da salvação e para lá voltaremos. Ele disse, naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Parece que está tudo perfeito, não parece? Não parece que é tudo de Deus? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Barbaridade, tchê. O cara passar 20, 30 anos numa igreja e depois ouvir Jesus dizer, nunca te conheci, não sei quem é você, você nunca me conheceu, você não conhece a minha glória, você dançou muito na igreja, você reteté, você pintou e bordou, mas você nunca me conheceu, porque a maior glória, disse o profeta Jeremias, é conhecer Deus, é saber que Ele é o Senhor. Nunca te conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A maior iniquidade que uma pessoa que diz que é crente pratica é exatamente não conhecer o Deus da Bíblia, nem a Bíblia do Deus vivo. Imagina, Senhor, mas momento, mas nós expelimos demônios. Nós dissemos pena verde, 7 catacumbas, saia, o catacumba saiu. Nós começamos a profetizar, eis que vejo. Fizemos isso, expelimos demônios. Tá? Isso não significa que você tenha nascido de Deus. Que você tenha tido um novo nascimento. Então, nós começamos a entender que hoje a sociedade vive uma tragédia espiritual, ou seja, crentes sem vida, poucos são regenerados. Veja, Tito escreve isso, Paulo escreve a Tito e diz no capítulo 3, versículos 4 a 6, ele diz, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o que lava não é a água da praia, a água da lagoa, a água do batistério, isso não lava. Isso faz apenas um crente entrar seco e sair molhado, não faz. O lavar regenerador, diz o versículo 5, é do Espírito Santo, ele regenera, o Espírito Santo não. E que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o que é uma pessoa regenerada, nascida de novo? É uma pessoa quebrantada. Quer dizer, não fumo, não bebo, não tenho orgia, não ando por caminhos escuros, sou da verdade, falo a verdade, ensino a verdade aos meus filhos. Então, amado, é o quebrantado, é aquela pessoa que se arrependeu, é aquela pessoa que é capaz de chorar quando peca. Porque há pessoas que pecam e dizem, e daí? Todos pecam. E como todos pecamos, na realidade, há pessoas que quando pecam, quando erram, elas se arrependem, elas choram, outros dizem, deixa, passou, todo mundo faz, vamos em frente.
Essas pessoas estão crucificando o novo Filho de Deus. O que disse Paulo? De Deus não se zomba. Deus não se zomba. Então muitas igrejas são hospitais que não curam. Jeremias, o profeta, diz 6, 13 e 14, diz assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, superficialmente. Eles dizem paz, paz, quando não há paz. Então a ferida do pecado não pode ser curada superficialmente. Não existe. Se a pessoa tem uma doença, ela tem que ser curada profundamente. Por isso é que existe tanta tecnologia, né? Para as doenças graves, que nós vamos orar hoje. Mas quando Deus cura, Ele não cura superficialmente. Eu vou fazer assim: você fumava 5 carteiras por dia, você vai passar uma. Você dizia 10 palavrões, diz só 2. Eu vou curar você superficialmente. Não, Deus quando cura, Ele arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne sensível. Ele escreve na mente e no coração os seus mandamentos para que nós possamos cumpri-los e vivê-los. É notório, senhores, quando alguém realmente teve uma regeneração, nasceu de novo, nasceu da água, ele mudou de tal monta, que sabe que a sua ferida não foi curada superficialmente. Deus, quando nos libertou das garras de Satanás, Deus, quando nos tirou das trevas, da morte, do juízo final, da condenação, quando Ele nos tirou, nos trouxe para os seus braços, para a luz, para a graça, iluminou os olhos do nosso coração, tirou as escamas, tirou a cera dos ouvidos, Ele não fez isso para depois dizer: ah não, continua vivendo como você vivia no passado, Deus vai te entender, Ele é amor e está tudo certo. Tem mudança. Curam superficialmente a ferida do meu povo. No livro de Ezequiel 13:10 diz assim: andam enganando-se, enganando o meu povo. Eles dizem paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede, os profetas a caiam. Então, andam enganando o meu povo. Veja, o profeta dizia desde centenas e centenas e centenas de anos atrás, já havia um sistema enganador que enganava o povo de Deus. É o que se vive hoje, amado. A pessoa vai com um vidrinho de óleo, um salzinho, um pacotinho de sal, uma chave de plástico, uma rosa ungida, um sabonete que foi ungido lá em Teresópolis, lá no dedo de Deus. O pastor foi lá, fez um rapel, tirou um óleo que tinha lá e passou no sabonete e disse: minha amada, se você pegar esse sabonete e passar na roupa do teu marido, ele vai se apaixonar por você. Eu quero um sabonete. Não, primeiro R$1.000. Mas não enganando o povo, amado. Púlpitos que não me ensinam, altares sem fogo, apenas emoções, depois do culto continua a mesma coisa, o pecado vai ocupando o trono do coração, igrejas muitas viraram bagunça, por isso é que nós temos milhões de desigrejados, e eu quero fazer um apelo, porque do outro lado a gente desigrejada, foi levada para fora das igrejas, foi arrastada por essa corrente do diabo. As portas da Catedral Cristo Vive estão abertas para você.
Venha, você vai encontrar um povo preparado, estudado, ensinado, amoroso, um povo transformado e regenerado, capaz de receber qualquer filho pródigo que gastou a vida e a herança do pai no meio da prostituição da vida. Salmo 33:8 disse: temo ao Senhor toda a terra, temo-no todos os habitantes do mundo. Eu temo ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diga: eu temo a Deus. Diga: eu tremo diante da palavra. Daniel 6:26 diz: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Você está ouvindo, irmão? Ninguém pode te destruir, você não terá fim. Então nós não podemos apenas frequentar um templo. Nós não podemos vir à igreja apenas quando há um evento isolado. Nós fomos transformados por dentro. A nossa essência é Cristo em nós. Gálatas 2:20 diz: logo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então não sou eu quem vive. Diga: não sou eu quem vive. Diga: é Cristo que vive em mim. Ué, mas nem todos estão falando por quê? Diga: não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, esta vida é obtida seguindo uma doutrina sã, confiadamente sagrada. Olha o que diz 1 Timóteo 1:3-4. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses em Éfeso, para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, mas que antes que promovem discussões do que serviço a Deus na fé. Então Paulo disse a Timóteo: fica lá em Éfeso, não deixa pregar outra doutrina. Estamos aqui nesta batalha há muitos anos, amado. Há 35 anos que eu estou pregando a graça de Deus. É uma batalha diária. Eu não ocupo, você não veio de casa, gastou dinheiro de gasolina, BRT, ônibus, Uber, táxi, para chegar à igreja, para agora fazermos o quê? Nos ocuparmos com fábulas e genealogias, sem haver um resultado, sem haver uma mudança de vida, sem os teus filhos olharem para ti, te admirarem e dizer: puxa, meu pai, a minha mãe, sem os pais olharem para os filhos e dizer: meus filhos, eles estão seguindo o que eu ensinei, o que eu fui de exemplo. Isso é maravilhoso. 2 Timóteo 4:3-4 diz: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Não suportarão o quê? A sã doutrina. Vão se cercar de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Você está imaginando uma pessoa dentro de uma igreja se recusando a dar ouvidos ao que é verdade? E se eu não conheço a verdade que santifica, eu me entrego ao erro, eu me entrego a fábulas. Entrego a fábulas. Uma vida alimentada de fábulas é zero. Você tem que dar ouvidos à verdade. Você está ouvindo a verdade. Tito 2:1 disse: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Doutrina sã, saudável, pura, perfeita. A doutrina da graça de Deus. Então salvação é transformação, é morrer para o mundo, é crucificar as velhas paixões da carne, é nascer para algo que nunca existiu. O novo homem segundo Cristo. Efésios 4:21-24 diz: se é de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus,
no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais de um novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes um novo homem. Um novo homem. Uma nova mulher, uma nova mãe, uma nova esposa. Diz que nós podemos nos revestir. Agora, um homem segundo Deus, a mulher segundo Deus, o empresário segundo Deus, o empreendedor segundo Deus, o profissional liberal segundo Deus. Amado, meu desejo é muito grande que as pessoas vivam estas verdades, porque haverá um dia que será o último dia. E aí não haverá mais tempo, nem recuo. Jesus não morreu para criar apenas frequentadores de igrejas. Ele nos salvou para sermos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz isso: se alguém está em Cristo, é nova criatura, ponto. As coisas antigas, os maus hábitos, os maus costumes, já passou. Agora é um novo homem, criado em justiça e verdade. Eis que se fizeram novas. Então, que a tua vida esteja vindo do alto, se internalize em teu coração. Você seja um homem, uma mulher de oração, uma confissão sincera, frutos de arrependimento, testemunhos de vida, coração quebrantado. Salmo 51:17 diz isso: sacrifícios agradáveis a Deus são jejum, oração no monte e batismo na praia da macumba. Sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. É esse, Senhor, tu não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado. Você não pode ter um espírito compungido, um coração quebrantado, se o altar da tua igreja for um palco. Achar que arrependimento é autoajuda. Eu acho que eu tenho que ser profeta para estas pessoas e dizer: há uma geração que acha que está salva, mas está no caminho da condenação. O grande pregador George Whitefield, fundador do metodismo no século XVIII, ele dizia isto que eu vos falei esta manhã, impactou, convenceu gerações sobre a Bíblia, sobre o novo nascimento. Ele ia para as praças, para os lugares públicos, e ele começava a gritar: você deve nascer de novo, você tem que ser um novo homem, uma nova mulher, um novo empreendedor, um novo empresário, uma nova esposa, um novo marido, um novo filho. Ele gritava pelas praças da Inglaterra. Hoje qual é o grito que Deus quer que a igreja Cristo vive dê? Reconciliai-vos com Deus. E nós somos embaixadores do reino. Nós somos embaixadores do reino. Nós temos que proclamar a reconciliação com Deus. Isso não é função só do apóstolo. O apóstolo ensina, você conhece, você fala. 2 Coríntios 5:20 disse: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis. George Whitefield dizia: nasça de novo, você tem que nascer de novo. Em pleno século 21 nós dizemos: reconcilia-te com Deus. Cada um de nós é um embaixador. Você está representando o reino, a igreja. Você tem que falar, tem que ter peito, tem que ter calça comprida. Você tem que ter coragem, irmão. Você tem que ter força, porque é o poder de Deus para a salvação. Meu Deus, eu não quero ninguém da minha família indo para o inferno, amado. Reconciliai-vos.
Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e doce por amargo. Olha, essa religião superficial, curam superficialmente a ferida. Quando a pessoa tem alguma doença, por exemplo, de pele, um tumor, uma câncer de pele, ele vai ao dermatologista, eu vi uma senhora, nossa amiga, teve um câncer no nariz, na pele, e ela foi operada, e quando eu a encontrei, ela tinha uma cirurgia daqui até aqui embaixo. Eu pensei, nossa, vai ficar muito defeituosa, né? Uma cirurgia grande. E passado uns 2, 3 meses, não tinha mais nada, estava tudo cicatrizadinho, ela passava um pozinho. E eu disse, mas por que precisou de uma cirurgia? Não, o médico teve que arrancar tudo. Teve que abrir o nariz tudo, arrancar até lá dentro, onde tinha raiz, teve que arrancar tudo. Não, a cura não pode ser superficial. A cura tem que ser profunda, até os intentos do coração. Então, Jó 9:25, diz a palavra do Senhor: os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram e não viram a felicidade. Então Jó está dizendo, olha, a vida é isto aqui, os dias são mais velozes do que um corredor, passa um dia, passa dois, no meu caso já passaram 72 anos. Então no outro dia eu estava dentro de um carro, com 10 anos, parecia que eu queria aprender a dirigir um carro do meu pai, na garagem, eu ficava lá às vezes 1, 2 horas, metendo marcha e mexendo. Hoje eu tenho 72, os dias são muito velozes, fogem na nossa vida, e Jó disse, os dias não viram felicidade. Eu quero que os teus dias virem felicidade, os meus dias virem felicidade, os nossos dias virem felicidade, porque nós todos estamos correndo. Você se lembra, há 10 anos atrás você tinha menos quantos anos? 10. Há 20 anos? 20. Há 30 anos? Olha como é que correu rápido. Então eu não posso viver uma vida de aparência, senão eu não vou conhecer o que é verdadeira felicidade. Nascer de novo, ser quebrantado, rasgar o coração, não é viver de exterior. Diz Joel 2,13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, é grande em benignidade, se arrepende do mal. Diz, rasgai o coração. Eu vim à igreja para rasgar o meu coração. Está aberto, fala Deus, semeia aí a semente. O que queres que eu faça? Como é que queres que eu viva? Eu rasgo o meu coração. Isso significa conversão, renascido, regenerado. Não precisa usar máscara, nós podemos andar em qualquer lugar sem máscara, somos o que somos pela graça de Deus, conforme Colossenses 1, 27 e 28 diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É isto que a Igreja Cristo Vivo está promovendo. Homens, maridos, mulheres, filhos, empresários, comerciantes, empreendedores, profissionais liberais. Eu tenho muito prazer quando eu ouço um advogado da igreja dizer, olha, eu cheguei lá e eu falei de Jesus. Quando um médico da igreja diz, eu recebo os pacientes no meu consultório, mas eu falo de Jesus. Quando um psicólogo da igreja diz, eu falo de Jesus. Esta é a vida deste ministério, amado. Pessoas que ajudam a curar, mas não é superficialmente. Jó 13,4 diz, não, Jó 13,4, está na página 4, Jó 13,4, não está? Página 4, vamos abrir. Eu já estou como outro, não sabia onde é que era nem Efésios.
Está aí? Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médios que não valem nada. Você não pode entrar aqui e o pregador besuntar a verdade com mentira. Tem que ser verdadeiro com você. Os pastores, os bispos que pregam, tem que ser verdadeiros com você. Nós não podemos besuntar a verdade com mentira, porque aí nós vamos ser médicos que não valem nada. Paulo disse aos Gálatas: aqueles que pareciam de maior influência, nada me acrescentaram. Você leu Gálatas, nada me acrescentaram. Então a religião morta é essa, é letal. O veneno vai sendo inoculado sutilmente, e as pessoas deixam de viver a felicidade e os dias correm. O inferno estará lotado de gente que pensava que era salva, quando era apenas uma religião morta. Nós fomos selados para o dia da redenção, diz Efésios 4,30, diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então neste ministério nós dizemos: Senhor, Senhor, porque nós acreditamos e conhecemos o Senhor e fazemos a sua vontade. Nós temos a plenitude de Cristo em nós, a verdade está em nós, o nosso coração foi crucificado, somos um com o Senhor. Então, amados, com clareza, frequentar a igreja só não é garantia. Tem que pertencer, tem que ter raízes profundas, tem que ter frutos. O salvo foi a pessoa que foi quebrantada, que chora quando peca, não ultraja o Espírito da graça, não profana o sangue da aliança. Estamos escondidos em Cristo, diz Colossenses 3,2, pensai nas coisas do alto, não das coisas aqui da terra. Nós temos que pensar nas coisas do alto, e é isso que é um culto a Jesus Cristo. Nós não confiamos em nossos méritos pessoais. Portanto, eu anuncio ao mundo: quem vive na igreja evangélica que Cristo vive, não vive dentro de uma canoa forada, está num grandioso barco que o timão tem as mãos de Jesus. As mãos de Jesus. Mateus 15, 8 e 9, estamos caminhando para os 5 minutos finais. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. 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 Então não é aparência não salva. Não é impressionando. Cristo não é um acessório. Ele vê o nosso coração. Neste ministério nós nos curvamos diante dele. Deus pesa o coração, ele não olha a fachada. Não vivemos para aplausos. Nós não queremos, nem você quer que as pessoas te aplaudam, porque você sabe, unanimidade nem sempre é verdade. Nós nos entregamos inteiramente, rendidos ao Senhor, tomamos a sua cruz, negamos-nos a nós mesmos. Então o que Deus vê quando olha para nós? Ele vê uma alma regenerada, vê a verdade, vê vidas rendidas, vidas verdadeiras, que ouvem o Espírito Santo, que tem uma vida abundante, aquele que diz: a minha suficiência vem dele. Ou, como disse em Apocalipse 3:2 a igreja: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Não tenho achado íntegras. Assim vive, minuto final, a igreja moderna. Vive de performance, de entretenimento no altar, de motivação, de espetáculo, de vaidade. Roubaram a glória da cruz, os céus estão fechados.
Então, que esta mensagem desta manhã tenha incomodado o inferno, mas tenha sido um bálsamo para o teu coração. É isso que Deus espera de cada um de nós. Não vivemos de aparências, vivemos de uma vida regenerada e transformada. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos ainda alguns minutos e eu me comprometi de a cada culto abrirmos um espaço para oração. Vou pedir ao nosso bispo Químio, me ajude, baixinho, por favor. Oração. Eu sei, meus amados, que a igreja Cristo Vive é uma igreja de oração. E eu quero dizer à igreja a partir deste momento que haverá uma manifestação da unção de cura e libertação neste lugar. Há milagres para hoje. Há milagres neste lugar. Você sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente é o mesmo. Então que Deus agora, por misericórdia e graça, transforme este lugar num grande tanque de Siloé, onde todos estaremos juntos com os anjos. Aleluia, aleluia. É Ele quem perdoa todos os pecados, é Ele quem cura todas as doenças. Senhor, em nome de Jesus, eu intercedo por todo o enfermo e doente. Que o Senhor traga agora cura, restauração, saúde plena. Se você tem uma enfermidade até agora, coloque a mão sobre a sua enfermidade, que seja liberada agora a cura divina. Um milagre do alto da cabeça à planta dos pés. Tumor, ouça, saia desse corpo. Câncer, você está obliterado, cortado dessa vida. Eu oro em especial por alguém que está ouvindo, vendo este encontro espiritual, que tem um câncer terminal. O médico diz 3 a 6 meses. Mas eu quero te dizer, ouse crer, ouse acreditar, que o Senhor nesse momento arranque todo o câncer, e onde havia células matadoras, células killer, essas células se renovem agora pelo poder das chagas de Cristo. Senhor, opera agora sobrenaturalmente, operações milagrosas, Senhor. Tira pessoas de carrinho de rodas, de aparelhos de surdez. Senhor, opera milagrosamente. Milagrosamente. Senhor, Tu és o médico celestial. Tu és o Deus dos impossíveis. Eu oro agora por pessoas que estão em lutas emocionais. Pedro disse, lançando sobre ele a vossa ansiedade, toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Pai, eu oro pelos que estão angustiados, estão abatidos.
derrama paz, Senhor, derrama consolo, alegria do Espírito Santo, traz paz, traz equilíbrio às emoções, Deus, traz equilíbrio às emoções. Em nome de Jesus, eu oro por causas financeiras. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Senhor, abra portas de provisão. Pai, eu clamo por misericórdia, portas de emprego, salários bons. Traz o sustento para o teu povo. Remove dívidas. Traz prosperidade justa ao teu povo. Amado, creia agora no impossível. Está acontecendo um milagre nessa área. O Senhor estendeu a sua mão sobre nós, Ele trouxe a provisão. Oro e intercedo por pessoas que estão em lutas espirituais. Amado, lembre-se, maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Em nome de Jesus, eu declaro vitória sobre todo o ataque do inimigo, libertação, firmeza espiritual. Eu declaro vitória contra todo o ataque do diabo. Vá recebendo, irmão, vá dando glória. Cada assunto que está sendo tratado, receba. Oro agora por pessoas com lutas familiares. Eu profetizo o que disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, restaura relacionamentos, une as famílias, destrói o divórcio, desquita, a separação, o desamor, o desânimo conjugal. Eu e a minha casa, diga isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oro também por justiça e por causas que humanamente aos nossos olhos parecem perdidas. O Senhor fará justiça, Senhor. Ele é o justo juiz das nossas causas. Ele é o paracleto, Ele é o advogado. Quando pecamos, nós temos um advogado. Senhor, há causas perdidas aqui. O Senhor hoje reverta sentenças já dadas por juízes, Deus. Abre caminhos, restitui causas perdidas. Restitui causas perdidas, Pai. Isso é milagre. Isso é milagre. Há aqui 3 pessoas que têm sido ameaçadas de morte. Eu oro agora e lhe digo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Tu não serás atingida. Senhor, cobre com o teu sangue e livra de todo o mal e de toda ameaça real. Oro também, Senhor, por pessoas que estão à beira de um divórcio, ou um dos cônjuges abandonou o lar. Eu quero te dizer, como profeta de Deus, o que Deus uniu, ninguém separou. Ninguém separa. Pai, traz reconciliação, traz restauração, traz cura a cada lar, meu Pai. Oro, Senhor, pela recuperação de negócios, empreendimentos, comércio. O Senhor disse no profeta Joel: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto.
O Senhor estará restituindo o que foi perdido. O Senhor dá novos começos esta manhã. Eu intercedo também para que haja avanço nas empresas, dos membros desta igreja, daqueles que participam pelas mídias sociais, avanços empresariais. A palavra de Deuteronômio diz: o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres, tudo o que você fizer. Pai, abençoa os empreendedores, os comerciantes, os negociantes, com crescimento e teu favor, que nesta manhã nasçam grandes empreendedores, grandes empreendimentos neste lugar, Senhor. Sim, Deus. Sim, Deus. Tu curas, Deus, casos impossíveis. A paralisia cerebral, Pai, o tumor, o câncer, Tu curas, Pai. Não há nenhuma doença impossível para Jesus. Do câncer à enfermidade rara, essa enfermidade que os médicos não estão conseguindo eliminar, Ele tem poder para limpar e restaurar. As pessoas que estão em sofrimento e dor, Pai, Tu já tomaste sobre Ti, Senhor, a enfermidade, a doença. Tu já encravaste na cruz do Calvário essa depressão, essa ansiedade, esse medo, esses temores, essa alma em sofrimento. Jesus já carregou para o Calvário toda a dor emocional, toda a dor física. Hoje é dia de receberes o alívio e a cura, porque é Ele que restaura a saúde, é Ele que cura as feridas, disse Jeremias 30:17. Senhor, ousadamente eu proclamo: onde houve um diagnóstico de morte, Deus libera vida. Onde há destruição, Deus traz restauração. Creia, amado, creia no impossível. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Toda enfermidade, toda limitação, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que escraviza, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que estas orações estejam correndo às nações, Pai. Que a provisão venha dos céus. Ah, meu Deus, Tu dizes em Tua palavra que Tu endireitas caminhos tortuosos, sejam eles caminhos humanos, espirituais, financeiros, familiares. Endireita, Senhor, esses caminhos tortuosos que tem levado a derrota para dentro de tantos lares, Pai. Caminhos tortuosos, Senhor, nesse deserto da vida. Há alguém aqui se sentindo um deserto, que Tu abras um caminho nesse deserto. Há aqui pessoas que estão se sentindo em sequidão. Tu possas colocar agora água no ermo, Pai. Aqui pessoas, Senhor, que têm sonhos, mas esses sonhos dependem de dinheiro, dependem de recursos. Senhor, faz esse milagre. Creia no impossível. E eu sei que há alguém aqui entre nós que está dizendo:
Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Alguém aqui que está se sentindo órfão, está se sentindo sozinho, desamparado. Mas Deus manda dizer à igreja: eu nunca te desampararei. Eu cuidarei de ti até o fim. Tu não és órfão. Tu tens um Pai que é Senhor de senhores e Rei de reis. Rei de reis e Senhor de senhores, Pai. Ele é o Deus do impossível, Pai. Assim como Jesus na cruz disse: por que me abandonaste? Ele sentia a humanidade dele. Na carne se sentia desamparado, mas no espírito ele venceria a morte. Em nome de Jesus, Pai, vem com o teu bálsamo suave. Passa nessas feridas, Deus, feridas físicas, feridas emocionais, feridas espirituais, Deus, passa o teu bálsamo. Deste marido que perdeu a sua esposa, dessa esposa que perdeu o seu marido, o coração enlutado, dói. Passa o teu bálsamo suave, Pai. Esta pessoa que estava se sentindo, Deus, acovardada, sem energia, sem forças, eu te digo: levanta-te, ergue-te, brilha. Deus é contigo, irmão. Você não nasceu para ser um derrotado, um fracassado. Você nasceu para ser vencedor. Receba a vitória. Receba a vitória. Receba o milagre. Receba o milagre. Em o nome do Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, que peleja as tuas pelejas, batalha as tuas batalhas. Ele já foi adiante, Ele já te curou, já te libertou, já trouxe a vitória. Dá glória a Deus, irmão, se pode, dá glória a Deus. Engrandeça-o. Diga que você creu em tudo que foi proclamado deste altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és o Deus do impossível. A porta se abriu, a tranca foi despedaçada, o ferrolho foi quebrado. Sei que tens pouca força, mas a porta que eu abro, ninguém pode fechar, diz o Senhor. Aleluia. Eu te engrandeço, Pai. Eu te louvo, Deus. Eu te louvo, Deus. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te engrandeço. Eu te engrandeço. Eu recebi um milagre, Pai. Aliás, eu recebi muitos milagres esta manhã. Não só o milagre que aconteceu aqui, mas aqueles que acontecerão até o final do mês. Eu recebi o céu aberto. Eu recebi o céu aberto. Eu recebi a mão de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida.
Eu recebi anjos, míriades de anjos batalhando e pelejando por aqueles que herdam a salvação. Você que estava no pó, você que estava na aflição, Deus te levantou e Ele te coloca entre os príncipes desta terra. Você que ficou escondido no cimo desse monte tantos anos, é a hora de desceres para o vale, é a hora de enfrentar a vida. Foi Deus que determinou. Foi Deus que determinou. Foi Deus que determinou. Está determinado que hoje o milagre ou os milagres chegariam à tua vida. Você que está pelo TikTok, hoje o milagre chegou à tua vida. Você que tem um enfermo, um irmão, um pai, uma mãe, um familiar dentro de um hospital, Senhor, enviamos o Salmo 107:20, enviou-lhes a palavra e o sarou daquilo que é mortal. Você que hoje pensou, meu Deus, a minha vida está correndo como um corredor veloz, a felicidade não viu nenhum dos meus dias. Senhor, em nome de Jesus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Tu podes fazer hoje a mente, o coração, os sentimentos, as emoções, o corpo sentir um estado de felicidade e bem-estar, Pai, que recompensarão todos os dias que correram como um corredor veloz, Pai. Eu te louvo, Deus. Eu te louvo, Deus. Eu te louvo, Deus. Eu te louvo, Senhor. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Levante as suas mãos para os céus. Senhor Jesus, obrigado. As águas do tanque de Siloé se agitaram. O milagre se manifestou. Obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és, Deus de provisão, o bom pastor que é médico, que é Senhor absoluto. Obrigado, Jesus. Agora Tu vais adiante de nós. Nenhuma arma forjada pode prevalecer contra nós. O homem mau, fraudulento, enganador, o sanguinário, o agente governamental diabólico estão caídos por terra, estão anulados todos os intentos. As ordens que foram dadas aos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal, que vieram do inferno, Pai, na calada da madrugada, sejam agora caídos por terra e apagados todos os dardos inflamados do maligno. Vamos viver o melhor da nossa vida. Eu estou vendo rostos sorrindo aqui dentro da minha mente. Eu estou vendo pessoas saindo da cama e correndo
Eu estou vendo braço crescendo, perna amputada crescendo. Eu estou vendo Deus colocando um novo coração, um fígado novo, um pâncreas novo, intestinos novos, pulmões novos. Eu estou vendo cérebros novos. Eu estou vendo muita gente rindo, dizendo nessa expressão: Deus operou o impossível em minha vida. Eu estou vendo casas lindas, apartamentos, terrenos. Eu estou vendo comerciantes abrindo 1, 2, 3 lojas. Eu estou vendo isso tudo aqui na minha mente espiritual. Eu estou vendo um gozo, uma alegria muito grande em muita gente. Eu estou vendo isso. Eu estou vendo pessoas se casando, trocando alianças. Eu estou vendo estéreis tendo filhos. Estou vendo filhos reconciliando com pais, pais com os filhos, marido e mulher se beijando. Eu estou vendo isso tudo aqui na minha mente profética. Eu estou vendo um grande rio e o Senhor colocou uma ponte. As pessoas que não podiam passar para lá, para a abundância, para a colheita, estão passando nessa grande ponte. Uau! Aleluia! Eu estou vendo pessoas de olhos muito abertos, tinham glaucoma, tinham catarata, tinham um monte de doenças, estão curados. Eu estou vendo pessoas atirando muleta para o lado, cadeira de rodas para o lado. Eu estou vendo morto ressuscitando. Eu estou vendo surdo ouvindo. Surdo está ouvindo. Mudo está falando. Eu estou vendo paralítico pular e saltar, coxo pular. Eu estou vendo muitas doenças, todas curadas em nome de Jesus. Está aqui tudo na minha mente profética. São imagens lindas, são imagens de vitória. Eu estou vendo justiça sendo feita. Eu estou vendo um juiz vestido de branco, batendo um martelo e dizendo: a vitória é tua. Aleluia. Tome posse, irmão. Tome posse, irmão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifeste eternamente na tua vida. E todos digam comigo: amém, amém e amém. Boa tarde, igreja.